Continuando a leitura do livro O Foro de São Paulo da Graça Salgueiro, capítulo 9, Análise de Conjuntura. Fazendo uma leitura sequenciada de tudo que ocorreu nessas mais de 2 décadas, posso dizer que assisti à ascensão e ao declínio do foro e me parece claro que seu objetivo já foi cumprido. O FSP teve seu apogeu entre os anos de 2003 e 2010, quando elegeu 15 presidentes, modificou constituições, fez acordos e patrocinou ditaduras do Oriente Médio e África e levou a ditadura dos Castro a um patamar nunca antes imaginado. Quando Fidel Castro resolveu criar essa organização com Lula, seu desejo primeiro e último era colocar Cuba e seu nome no centro do mundo, e conseguiu. Sagaz e astuto como uma serpente, Fidel escolheu Lula não por seus conhecimentos, mas por perceber sua capacidade de aglutinar, de lidar com as massas tão necessárias e manipuláveis para dar robustez aos seus planos. Ele sabia que Lula era tosco, rude e com um ego enorme. Tinha afinidades com ele, pois ambos sempre usaram o povo da forma mais perversa, enquanto o desprezava e oprimia, e com elogios e afagos sabia que o conquistaria como seu fiel aliado. Depois veio Hugo Chávez, outro indivíduo grotesco e manipulável que precisava ser conquistado para manter a ilha com o petróleo tão necessário, mas inexistente em seu território. Chávez não era seu Delfim, esse era Nicolás Maduro, que para tal foi treinado, mas foi o que a sorte lhe pôs no caminho, e Fidel percebeu que foi melhor do que a encomenda e soube tirar bom proveito do presente que lhe caíra dos céus. Fidel sabia que estimulando Chávez, com o conto de ser a reencarnação de Simão Bolívar, poderia tê-lo na palma de sua mão realizando todos seus caprichos, e foi assim até que perdeu a serventia e necessitava ser substituído, não permitindo que ele buscasse tratamento adequado para o câncer, porque queria controlá-lo até o último suspiro, dizer quando, como e onde ele deveria morrer. Ambos, Lula e Chávez, encantados e se sentindo honrados por merecer a atenção especial do mito Fidel, fizeram tudo, absolutamente tudo que o velho abutre lhes ordenou. Empobreceram seus países financiando a ditadura cubana e restauraram perante o mundo a imagem de uma ilha paradisíaca, só faltando nela jorrar leite e mel. Os Castro conseguiram se manter, sim, porque a dinheirama que entrava não era para o país, que continuava tão miserável quanto antes, mas para os cofres pessoais dos irmãos Castro e sua nomenclatura com K. Durante esses 17 anos de governo de Chávez, Maduro, através dos petrodólares da Venezuela, e do Brasil de Lula Dilma, sugaram através do BNDES o financiamento da reforma do Porto de Mariel e do aeroporto José Martí, a compra milionária de vacinas inócuas ou vencidas, os bilionários contratos dos espiões disfarçados de médicos cubanos que vieram exportar sua revolução e prescrever remédio para cavalo a pacientes humanos. E finalmente, com o muçulmano Barack Hussein Obama, reatar relações diplomáticas e comerciais, porém continuando com a mais férrea e brutal repressão, sem modificar ou ceder 1 milímetro sequer como contrapartida. Conseguiram que Obama retirasse Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. Tiveram seus terroristas de estimação, os 5 heróis devolvidos livres, vão receber de volta a base militar de Guantánamo e ainda pedem uma bilionária indenização em dólar pelas indústrias americanas que tiveram que deixar a ilha causando-lhes prejuízos. Mas não falam em reparar centenas de famílias americanas que tiveram todos os seus bens, sobretudo imóveis e obras de arte, expropriados em nome da Revolução Comunista. Agora, a Cuba só falta encerrar o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que, para a desgraça dos Castro, é decidido pelo Congresso e não pelo presidente de turno. E se depender dos parlamentares cubanos-americanos ou americanos filhos de cubanos exilados como Ileana Ross Letinen, acho que é isso, Ileana Ross Letinen, Mário Dias Balart ou Marco Rubio, isso não acontecerá nunca se Cuba permanecer no regime comunista, autoritário e ditatorial, sem nenhum tipo de liberdade nem respeito pelas vidas humanas dos cubanos a pé. Não foi à toa que Regalado afirmou no prólogo do seu livro Encuentros e Desencuentros de la Izquierda Latino-Americana, já citado que a condição preliminar é que, como todo organismo político, o Foro de São Paulo está submetido à influência de circunstâncias cambiantes que podem prolongar sua existência, tal como é obrigá-la a se modificar ou fazê-lo desaparecer. Como membro do Departamento de América do Comitê Central do Partido Comunista Cubano e praticamente o porta-voz de Cuba no Foro, ele sabia a que estava se referindo quando falou isso. Enquanto escreve esse livro, o Congresso Nacional Brasileiro discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a justiça, através dos desdobramentos do mensalão, vai mostrando ao país a face mais obscura da política brasileira, a política da venda de consciências, onde cada um tem seu preço, das negociatas sujas e dos roubos bilionários que empobrecem cada vez mais nossa gente. O Planalto virou um grande balcão de negócios, onde a presidente fica apelando a políticos que aceitem um carguinho aqui e outro ali, como modo de comprar votos contrários ao impeachment. Não vai funcionar. O mundo está de olho no Brasil e essas mazelas palacianas expõem todo o país ao vexame e escárnio mundial.
Dilma pode cair, Lula pode vir a ser preso, se conseguirem provar seus atos ilícitos, o que me parece difícil pela blindagem monumental que o envolve em todas as instâncias de poder, e centenas de parlamentares podem perder seus cargos e serem indiciados como réis ladrões. Entretanto, isso não resolve o nosso problema, pois não há instituições a serem defendidas do jeito que se encontram, pois elas todas a partir do STF estão podres, carcomidas pelos cupins ideológicos do maldito comunismo. O Congresso Nacional transformou-se no grande Rendez-Vous, não sei como é que se pronuncia isso, RENDEZ-VOUS, onde os julgadores do processo de impeachment não têm moral nem para julgar um ladrão de galinhas, porque eles mesmos, uma centena, são réus nos processos da Lava Jato e Petrolão, mas agem como se fossem os últimos bastiões da decência e moralidade do país. Se o Dilma sofreu impeachment, a única vantagem do ato é que ela passará a ser investigada e julgada como uma cidadã comum, como qualquer um de nós, e aí poderá pagar por seus crimes, mas nada mudará enquanto o PT continuar existindo. Eles seguem lutando para que isso não aconteça, porque significa sair do centro do poder. A única coisa que de fato interessa ao PT, interessa ao comunismo. No 19º encontro do foro que ocorreu no Brasil em 2013, Lula deixa claro que o PT é a peça principal da articulação entre os países integrantes do FSP no processo de integração, que ele chama de animadores do processo, e cita a falta que Chávez faz porque os dois juntos é que davam suporte e sustentação para a concretização desse processo. Chávez morreu e o PT está agonizante. O desespero do PT, de um modo geral, e de Lula em particular, não é porque sua roubalheira está sendo investigada e seus crimes envolvendo dinheiros mal havidos estejam vindo a público. Não. O desespero é que isso possa levar à perda do poder. Manter o poder a qualquer custo, recorrendo à utilização da combinação de todas as formas de luta, mesmo que isso acarrete em perda de seus melhores quadros, que não é exatamente o caso de Dilma, como ocorria na Rússia e stalinista na Cuba castrista, para preservar seu líder maior, no nosso caso, Lula da Silva. Nota, https://www.youtube.com/watch V igual 25BXZQ K maiúsculo, B, I minúsculos e 4. Quem estudou o processo revolucionário comunista internacional, sobretudo na União Soviética, sabe que os membros fiéis ao partido deixam-se até ser imolados em prol de salvaguardar a causa, o partido para preservar o grande líder. Nota. Recomendo para tal o livro A Hidra Vermelha, a Zamburra, Carlos Illich Santos, editora Observatório Latino, segunda edição, 2016. Observem o que ocorreu no Brasil desde o início do julgamento do Mensalão. O PT deixou que fossem julgados e presos José Genuíno, José Disseu, Delúbio Soares, João Vacari Neto e Silvio Pereira, seus melhores e mais importantes quadros, que se deixaram imolar no altar da fidelidade ao partido e seu projeto de poder. Nenhum deles abriu a boca para denunciar Lula quando indagados e quando puderam, do mesmo modo que em Cuba o general Arnaldo Ochoa aceitou o veredito de traidor da pátria e narcotraficante que lhe foi imposto pelo Tribunal de Exceção castrista. Deixou-se fuzilar, sabendo-se inocente e não se defendeu para preservar o grande líder Fidel Castro. Ele iria morrer para preservar os ideais revolucionários e o grande líder, e porque sabia que não passava de um quadro, uma peça no xadrez do Partido Comunista Cubano, cujas movidas eram feitas por aquele que até hoje vive, o ditador Fidel Castro. E isso fica bem patente quando o Foro de São Paulo, através do seu grupo de trabalho, emite uma nota oficial no dia 18 de março, PP, em defesa do povo brasileiro, da presidente Dilma, mas enfaticamente em defesa de Lula, demonstrando sua importância dentro do processo revolucionário comunista. O texto está original e unicamente em espanhol, por isso traduzir para que ficasse registrado conforme segue abaixo. Toda a solidariedade com o povo brasileiro e ao ex-presidente Lula, pelo grupo de trabalho do Foro de São Paulo. Nota, http://forodesaopaulo.org/ toda a solidariedade com el pueblo brasileño y el ex-presidente Lula por el grupo de trabajo del Foro de São Paulo. Tudo aí, né, dividido por traços, sem acento, sem tio, tudo minúsculo. Resolução do GT-FSP. Os partidos e organizações do Foro de São Paulo expressam sua solidariedade restrita com o Brasil e o governo nacional da presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. A ofensiva conservadora de caráter continental assume cada vez mais abertamente um caráter nitidamente golpista, seja pelo uso de instrumentos como o terrorismo econômico, a violência, a fraude, seja tentando contra a própria democracia. Essas tentativas antidemocráticas e golpistas no Brasil tendem também a modificar a política exterior brasileira em sua relação com os BRICS, CELAC, Unasul, Mercosul, etc., infringindo um duro golpe no processo de integração, especialmente na América Latina e no Caribe, onde o Brasil desempenhou um papel importante nos próprios processos de integração regional. No Brasil, uma aliança entre os partidos reacionários e neoliberais, a mídia empresarial, o capital financeiro, os setores do aparato judiciário e policial tratam de perpetrar um golpe midiático judicial através da manipulação sem pudor de uma investigação sobre corrupção na empresa estatal de petróleo brasileira, a Petrobras, procurando fomentar o caso ou derrubar a presidenta
legitimamente eleita Dilma Rousseff, assim como criminalizar o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Um novo e ousado passo nesse sentido foi dado em 4 de março, quando, ignorando-se direitos individuais consagrados pela Constituição Nacional, o ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal para, sob falsos pretextos, prestar esclarecimentos sobre supostas acusações. O Instituto Lula teve sua sede invadida pela polícia. Tão grave violação a princípios básicos levou juristas de diversos matizes a apontar que ou esses abusos e parcialidades têm fim, ou o próprio esqueleto que sustenta as garantias e liberdades dos cidadãos estará em risco. O grupo de trabalho do FSP reprova essa ação ilegal e arbitrária contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser um agravo ao Estado de Direito e, em si, um agravo ao povo brasileiro. Lula, idealizador e fundador do Foro de São Paulo, foi, junto com Chávez, Fidel e Nestor Kirchner, um dos responsáveis pela nova e avançada fase da integração de nosso continente. E graças às políticas que Lula liderou, milhões de brasileiros saíram da miséria, milhares conquistaram a oportunidade inédita de frequentar o ensino superior, entre outras conquistas. Por tudo isso, Lula é hoje o maior líder popular do Brasil e respeitado em todo o mundo. A direita partidária, policial e judiciária, a mídia hegemônica que lhe suporta mediante o acosso e incessante tentativa de destruição da liderança do ex-presidente Lula e o projeto do poder popular iniciado no Brasil em 2003 não perdoa isso, entretanto não lhe será fácil de ser implementado, pois no mesmo 4 de março, milhares de democratas e patriotas por todo o país improvisaram atos nas ruas e sindicatos que assumiram caráter massivo, mostrando que a resistência está crescendo. Os partidos e organizações que o Foro de São Paulo, ao mesmo tempo que expressam sua solidariedade, têm confiança na capacidade de luta do povo brasileiro, que não permitirá que os golpistas prosperem em suas tentativas de solapar a democracia para atacar os direitos sociais, a soberania nacional e a integração solidária da América Latina e o Caribe. Em consequência, o grupo de trabalho acorda articular de todas as maneiras possíveis a solidariedade internacional por todos os meios segundo as condições de cada país para manifestar nosso respaldo a Dilma e Lula, iniciando no próximo dia 18 de março de 2016 e com vistas às ações convocadas no Brasil em 31 de março do mesmo ano. Lula, os povos da América Latina e do Caribe estão contigo. Nesse mesmo sentido, vários partidos e organizações membros do FSP enviaram mensagens de solidariedade a Lula e não a Dilma, como seria de esperar. Afinal, o que está ocorrendo de mais grave no Brasil hoje é a possibilidade de ser depor a mandatária, provando que venham afirmando nestas linhas sobre a importância de se salvar o líder, o partido e o projeto de poder. Isso é o que importa de fato, de fato importa. Mais recentemente, no dia 13 de abril, a Regional Cone Sul do Foro de São Paulo emitiu essa nota. Declaração da Regional Cone Sul do Foro de São Paulo a respeito do Brasil. Os representantes dos partidos políticos do Cone Sul, filiados ao Foro de São Paulo, vêm a público se manifestar em defesa intransigente da democracia e contrariamente ao golpe de Estado em marcha contra a presidente Dilma Rousseff do Brasil, por meio da tentativa de aprovação de um impeachment no parlamento brasileiro, sem causa que o justifique. Essa iniciativa, que conta com a participação de setores do Poder Judiciário, dos meios de comunicação e de parlamentares corruptos, como o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, visa extinguir as conquistas políticas e sociais dos últimos 13 anos e levar de volta ao governo as políticas neoliberais que tanto mal fizeram ao Brasil em passado recente. Em defesa da democracia, contra a corrupção, contra o arbítrio e em favor da integração cada vez maior de nossos países e de seu progresso econômico, político e social, é fundamental que este golpe de Estado seja interrompido imediatamente. Desta forma, nos declaramos em vigília permanente e atentos ao desenrolar dos acontecimentos. Não vai ter golpe. São Paulo, 13 de abril de 2016. Resultado: foi impeachmentada, né? Vamos ver aqui as duas notas. http://forodesaopaulo.org/relação de comunicados em apoio ao Lula, relação de comunicados em apoio de Lula. Tudo separado com traços e no final barra. http://forodesaopaulo.org/declaração da Regional Cone Sul do Foro de São Paulo. Tudo separado por traços, sem acento, sem letra maiúscula e no final barra. O Foro de São Paulo pode se diluir, dando lugar à CELAC, conforme foi insinuado no 16º encontro, quando dizem que ela é o escalão superior da dinâmica de integração. Ou podem inventar outro organismo, as celas das prisões podem ficar abarrotadas de políticos, corruptos brasileiros, mas para os Castro isso não importa mais porque o Foro já cumpriu sua missão em relação a Cuba. Tanto que a Venezuela foi deixada às moscas por Raul Castro, que só se importa com seu mais novo e melhor amigo, os Estados Unidos, e até que conquiste todos os seus objetivos. E tanto isso é verdade que os Castros não emitiram nenhuma nota e muito menos demonstraram pessoalmente algum apoio a Dilma, presidente do país a quem eles devem tanto como fizeram inúmeras vezes com Chávez. Apenas o Ministério de Relações Exteriores emitiu uma nota de repúdio meio protocolar, mais em apoio a Lula do que propriamente a Dilma, mas isto foi em 6 de março e nunca mais disseram nada. Nota: http://forodesaopaulo.org/declaración-del-ministério-de-relaciones-exteriores com X
DE traço Cuba traço EN traço apoio com Y traço A traço Lula. Outro dado interessante a registrar é que durante mais de 50 anos os Estados Unidos foram odiados por Cuba em razão do embargo. No entanto, desde que começaram as negociações pelo degelo no rompimento das relações entre os dois países, toda aquela gente que desde o primeiro encontro do Foro de São Paulo não fez outra coisa senão demonizar o Império, não viu nada de estranho nesse súbito interesse e imediatamente passou a apoiar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para pessoas normais, isso soa incoerente, esquizofrênico, mas em se tratando de psicopatas comunistas, isso é tão correto e banal quanto assassinar inocentes e pôr a culpa na vítima. Esse foi, a meu ver, um dos maiores triunfos de Fidel Castro desde que fundou o FSP, pois conseguiu trazer de volta para ele uma legião de falsos capitalistas ávidos por dinheiro que nunca se questionaram se seus investimentos iriam melhorar a vida do povo que parece ter vindo do túnel do tempo, com apenas um canal de televisão estatal, um jornal do PCC, que sofre restrições à literatura, que não sabe o que se passa no mundo a não ser o que o partido diz ou permite saber, que passa fome, que não é dono nem da própria vida. Me questiono sobre que espécie de gente é essa que, como nos tempos de abertura da China comunista, brilhava os olhos, escancarava um sorriso medonho e vendia a alma ao diabo para fazer negócios com aquela ditadura tão infame e cruel quanto a cubana. A vida do cubano comum, ou AP, não vai mudar nada com o apoio desses abutres dinheiristas que gozam de total liberdade em seus países e estão pouco se importando com a vida daquelas pessoas. Eles querem tirar proveito e de vez em quando visitar o paraíso caribenho com suas delícias naturais sem se importar que o cubano que o serve no hotel de luxo sequer pode levar para casa o sobejo de seu prato, mesmo sabendo que a sua família passa fome ou vai continuar vendendo seu corpo por um prato de comida. É preciso ficar claro que o comunista não tem amigos, mesmo dentro de seus camaradas. Comunistas têm objetivos e planos que podem levar décadas para se concretizarem, mas eles esperam e investem pacientes e disciplinadamente. Os resultados estão aí para quem quiser vir. Resta agora saber se o PT do Brasil vai conseguir se livrar de todos esses percalços que surgiram com as denúncias de corrupção para se manter no poder, com ou sem Dilma, ou se será finalmente derrotado. E se isso acontecer, o castelo de cartas dos membros do Foro de São Paulo vai ruir, justificando o desespero e o apoio de Lula de todos eles. O apoio a Lula de todos eles. Eu acho que eu vou deixar a conclusão para o próximo vídeo, tá, pessoal? É isso daí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!